a vítima dos agressores, uma garota com câncer, sem saberem que o pai dela é um Navy SEAL. Zara nunca se sentira tão deslocada quanto no seu primeiro dia na Ridgeview High. Não eram os nervos típicos do primeiro dia que faziam seu coração disparar. Não. Era o fato de estar entrando numa escola nova onde as pessoas não a conheciam. E a única coisa que notariam seria a sua cabeça raspada. Ela tinha câncer e estava apavorada com o que as pessoas poderiam pensar. As visitas ao hospital, os tratamentos e o cansaço constante a deixavam fraca, física e emocionalmente. A mãe lhe dissera incontáveis vezes que as coisas melhorariam, que as pessoas entenderiam, mas Sarah não tinha certeza se acreditava. O pai, um ex-Navy SEAL, sempre lhe ensinara que, não importava a luta, era preciso encará-la de frente. Mas ele nunca havia experimentado o isolamento que ela sentia agora. Ele podia travar batalhas e vencer guerras, mas ela estava lutando contra algo diferente, algo invisível e muito mais brutal. Enquanto Sarah caminhava pelos corredores apinhados, tentou manter a cabeça erguida. Vestiu o moletom folgado que a mãe comprara para ela, na esperança de que escondesse o modo como seu corpo mudara por causa da quimioterapia. Seus braços finos estavam cobertos por mangas compridas, e a calvície resultante do tratamento ficava oculta sob um boné azul claro. A escola fervilhava de alunos, todos conversando animados, alheios à tempestade que se formava dentro de Sarah. Ela entrou na primeira aula, um mar de rostos desconhecidos. Sentou-se depressa, esperando que ninguém a notasse. Mas, claro, notaram. Sarah sempre soube que, do jeito que estava agora, chamaria a atenção. Ei, aberração! Veio uma voz atrás dela. Sarah se sobressaltou. Era um tom cortante, zombeteiro. Virou-se devagar e viu um grupo de rapazes sentados algumas fileiras atrás. O líder, um garoto alto com a jaqueta do time da escola, sorria. Os amigos riam baixo, com os olhos cravados nela. Ela se forçou a voltar-se para a frente, sentindo a ardência da humilhação subir-lhe pela nuca. Não sabia o nome deles, mas já dava para perceber que eram do tipo que gosta de rebaixar os outros por diversão. Era questão de tempo até fazerem dela o alvo. A turma se acomodou e o professor começou a falar, mas Sarah não conseguia se concentrar. O coração disparava. De tempos em tempos, ela ouvia uma risadinha atrás de si. As palavras em si não importavam. Era o tom, o jeito de dizer, que tornava tudo muito pior. O sinal tocou e Sarah juntou as coisas depressa, ansiosa para sair da sala. Mas, quando se levantou, o garoto da jaqueta, Jake, inclinou-se para a frente. A mão dele avançou e agarrou a mochila dela. "Acha que vai aonde?" zombou, erguendo a mochila fora do alcance. Os olhos de Sarah se arregalaram. O ar prendeu-se em seu peito. "Devolve", disse baixo, a voz trêmula. Jake não soltou. "Por que eu devolveria isso para você? Nem é como se fosse a algum lugar. Provavelmente precisa dela para os seus tratamentinhos, hein?" Os amigos riram atrás dele. O rosto de Sarah queimou. Quis desaparecer, se esconder, mas a humilhação a sufocava. Esticou a mão para pegar a mochila de novo, mas Jake a puxou para longe. "Você morre hoje", disse alto, olhando-a direto nos olhos. As palavras bateram como um tapa. Sarah sentiu os olhares de todos na sala sobre si. Era como se o mundo tivesse parado e ela fosse o centro das atenções. Ouviu os sussurros dos colegas, alguns rindo, outros olhando chocados, mas tudo em que conseguia focar eram as palavras cruéis de Jake. Jake era do tipo de pessoa que nunca se preocupava com consequências. Popular, confiante, destemido. Mas Sarah sabia de uma coisa. Ele não fazia ideia do que era enfrentar algo como o câncer. Não entendia como era perder o controle do próprio corpo, vê-lo trair-se dia após dia. Quando o sinal tocou de novo, indicando o fim da aula, Sarah arrancou a mochila da mão de Jake e saiu às pressas, segurando o choro. O corpo tremia. A mente corria.
mas ela se manteve inteira como pôde. Tentou passar pelo resto do dia andando rápido de uma aula para outra, cabeça baixa, evitando os olhares. Não conseguia parar de pensar nas palavras de Jake. Doíam mais do que as outras, mais do que os comentários cruéis, porque eram um lembrete de como ela tinha se tornado diferente. Ele não se importava com a doença dela. Só via o que era diferente. E para ele, isso era motivo de zombaria. Quando chegou em casa, Sarah desabou na cama, exausta. O peso do dia apertava-lhe mais o peito, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Foi um soluço contido, o rosto enterrado no travesseiro, mas parecia uma descarga avassaladora. O pai, a quem ela raramente via durante a semana por causa dos compromissos militares, entrou no quarto em silêncio. Sabia que algo estava errado, sempre soube, mas não pressionou. Ele se sentou ao lado dela e pousou uma mão suave em suas costas. Sinto muito por você ter tido um dia difícil, garotinha, disse ele, com uma voz calorosa, porém calma. Sarah enxugou os olhos e se sentou, tentando esconder as lágrimas. Estou bem, pai. Ele arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Em vez disso, recostou-se e começou a contar uma história. Não uma história qualquer, mas uma de suas próprias experiências dos tempos de Navy SEAL. Não entrou em detalhes sobre as batalhas, os inimigos ou as missões. Concentrou-se nas lições centrais que aprendera sobre força, resiliência e nunca desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. Você é mais forte do que pensa, Sarah, disse ele baixinho. As coisas que acontecem com você não te definem. O que te define é a forma como você as enfrenta. Naquela noite, enquanto Sarah estava deitada na cama, as palavras do pai ecoavam em sua mente. Ela não tinha certeza se conseguiria revidar o bullying. Ainda não. Mas sabia uma coisa com certeza. Não deixaria que eles a destruíssem. Na manhã seguinte, Sarah entrou na escola com uma estranha mistura de medo e determinação. Os corredores estavam cheios de estudantes rindo, conversando e correndo para as aulas. Mas para ela, cada passo parecia atravessar um campo de batalha. Os acontecimentos do dia anterior ainda a assombravam, e as palavras de Jake, "Você morre hoje", ecoavam em seus pensamentos como um tambor doloroso e constante. Ela dizia a si mesma que fora apenas um momento, apenas um garoto, e que não devia deixar aquilo afetá-la. Mas a verdade é que afetava. Afetava tudo. Não conseguia se livrar da sensação de olhares sobre ela, dos sussurros atrás de suas costas, das risadinhas ocasionais que nunca sabia se eram sobre ela ou não. Sarah não sabia se riam dela ou com ela, mas não importava. Tudo o que ouvia era a zombaria de Jake e o modo doentio como aquilo a fazia sentir-se pequena. Sua primeira aula era de inglês. Entrou e sentou-se no fundo, esperando passar despercebida. Mas não estava sozinha. Jake e seus amigos entraram logo depois, e imediatamente Sarah sentiu o ar mudar. Eles não se sentaram atrás dela dessa vez. Em vez disso, ocuparam os lugares ao seu lado, invadindo o espaço dela. Jake, com sua jaqueta do time e seu sorriso arrogante, recostou-se na cadeira, batendo propositalmente o cotovelo no de Sarah. Não pediu desculpas. Apenas lançou-lhe um olhar de lado, um meio sorriso no rosto. Sarah virou-se, tentando ignorá-lo, mas a presença dele era como uma sombra pairando sobre ela. Aposto que ela está contando os dias. Jake sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Provavelmente já sabe que não tem muito tempo, só esperando o fim. As risadas que se seguiram fizeram o estômago de Sarah revirar. Era como se tivessem ensaiado aquilo, como se fosse parte de um jogo doentio para ver até onde poderiam empurrá-la. Sarah sentiu o corte das palavras deles mais fundo do que queria admitir. Cerrava os punhos debaixo da mesa. Era a única coisa que podia fazer para não desmoronar. Nos dias seguintes, não melhorou. Na verdade, piorou. As provocações ficaram mais frequentes,
mais implacáveis. Já não era só Jake. Os amigos dele se juntaram, zombando dela sempre que passava, fazendo comentários maldosos em voz baixa, ou rindo descaradamente quando achavam que ela não via. Alguns alunos pareciam até se divertir com o espetáculo, reunindo-se em grupos para assistir à aberração ser humilhada. Mas também havia aqueles que fingiam não perceber, que simplesmente se afastavam. Sarah odiava isso mais do que tudo. Agiam como se nada estivesse acontecendo, como se ela não estivesse ali sendo humilhada dia após dia. Isso a fazia sentir-se ainda mais invisível, como se o mundo não se importasse o suficiente para intervir. Os sussurros, os olhares, era como se ela fosse uma peça de vidro, frágil e rachada, prestes a se despedaçar. O pior de tudo era quando o bullying não acontecia diante de todos. Eram os momentos silenciosos, aqueles em que Sarah ficava sozinha com seus pensamentos, que doíam ainda mais. Quando estava sentada na cafeteria, com os olhos fixos na bandeja à sua frente, fingindo não perceber os olhares que seguiam cada movimento seu. Ou quando caminhava pelo corredor e ouvia as vozes atrás dela rindo, sussurrando, fazendo comentários cruéis sobre sua aparência. Era o lembrete constante de que ela não se encaixava, de que era diferente, de que o câncer já havia lhe tirado tanto, e agora estava levando também a sua dignidade. Numa tarde, Sarah caminhava pelo corredor, tentando chegar à próxima aula o mais rápido possível. Achou que talvez conseguisse passar sem incidentes, quando de repente sentiu alguém esbarrar com força em suas costas. Cambaleou, mas se segurou antes de cair. A voz de Jake cortou o silêncio. Olha por onde anda a aberração. Sarah se virou, o coração batendo acelerado. Não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Mas naquele dia, ela sentiu algo se partir dentro de si. Pare, disse ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia, mas com firmeza por trás. Pare de me seguir. Pare, apenas pare. Jake e os amigos ficaram imóveis por um segundo, claramente não esperando que ela reagisse. Por um breve momento, o corredor ficou em silêncio. Os olhos de Sarah se fixaram nos de Jake. Ele pareceu surpreso, até um pouco desconcertado, como se as palavras dela o tivessem atingido de um jeito que não esperava. Mas o momento passou rápido. Ele logo recuperou a postura, aproximando-se dela. O que foi, Sarah? Zombou com um sorriso cruel. Ah, espera. Você está morrendo, não é? Provavelmente nem consegue mais lutar. A respiração de Sarah prendeu por um instante, e ela achou que fosse desabar. Mas não dessa vez. Suas mãos tremiam, mas ela as fechou em punhos, recusando-se a deixar que as lágrimas caíssem. Não permitiria que ele a visse chorar. Não permitiria que ele a quebrasse. Nunca mais fale comigo desse jeito, disse, a voz ficando mais firme a cada palavra. Os amigos de Jake riram de novo, mas algo havia mudado no olhar deles. Havia algo diferente nos olhos de Sarah. Desafio, fogo, algo que não estava ali antes. Jake, por toda a sua arrogância, hesitou. Sempre fora ele quem controlava, quem decidia quem importava e quem não. Mas Sarah já não era a mesma garota que entrou na escola no primeiro dia. Não era mais a menina que se deixava empurrar e humilhar em silêncio. Ele se inclinou, o rosto a poucos centímetros do dela. O que vai fazer, hein? Vai chorar pro seu pai? Contar para ele que estou implicando com a garotinha doente? Por um momento, Sarah não respondeu. Ficou apenas olhando para ele. Sabia o que ele queria. Uma reação. Queria vê-la desabar, dar-lhe a satisfação de vê-la se quebrar. Mas ela não daria isso a ele. Não naquele dia. Meu pai não luta as minhas batalhas, disse, a voz firme, inabalável. Mas se você continuar com isso, talvez aprenda por que não se deve mexer com quem não tem medo de se defender. O sorriso de Jake vacilou por um segundo. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Não estava acostumado a alguém manter-se firme diante dele. Mas logo o sorriso voltou. Tanto faz, murmurou.
empurrando-a de leve ao passar e indo embora com os amigos, as palavras pairando no ar. Você não vai durar muito mesmo. Sarah o observou se afastar, e uma onda de emoções a invadiu. Raiva, frustração, medo, mas também algo novo. Força. Não apenas a força de enfrentá-lo, mas de continuar, de seguir lutando. Sabia que não o deteria de imediato, mas sabia de uma coisa: não o deixaria vencer. Não o deixaria tirar dela o que mais importava: a capacidade de manter-se ereta, não importa o quanto a vida a derrubasse. Naquela tarde, ao voltar para casa, Sarah manteve a cabeça erguida. O mundo parecia mais pesado do que antes, mas também um pouco menos assustador. Ela já não era invisível, e talvez, só talvez, também não estivesse mais sozinha. Era mais uma manhã de segunda-feira, e Sarah sentia o peso do fim de semana escapando. A ideia de voltar à escola enchia-a de apreensão, mas algo havia mudado dentro dela. Uma centelha de determinação, pequena, frágil, mas viva, havia brotado em seu coração, como o primeiro broto de uma semente rompendo a terra dura. Ela não sabia explicar. Talvez fosse o modo como havia enfrentado Jake, ou talvez a promessa silenciosa do pai de que, acontecesse o que fosse, ele sempre estaria ali. De qualquer forma, ela não deixaria mais os agressores defini-la. Mesmo assim, entrar na escola continuava sendo a parte mais difícil. Assim que atravessou os portões, sentiu a velha fisgada de ser diferente. Podia sentir os olhares a seguirem, os sussurros a acompanharem cada passo até a entrada. Os olhares não haviam mudado, mas algo neles, sim. Não eram apenas expressões de piedade ou crueldade. Não, dessa vez, eles pareciam incertos. Era como se os agressores já não soubessem como reagir, sem entender bem que tipo de força estavam enfrentando. Sarah tentou afastar o desconforto ao entrar no prédio da escola, mas não era fácil. O coração batia mais rápido que o normal, e ela se esforçava para focar nos próprios passos, ignorando o ruído ao redor. Não podia demonstrar fraqueza. Precisava permanecer forte, ou ao menos parecer forte. A primeira aula era História. Sentou-se em seu lugar habitual, no fundo da sala, quando sentiu um olhar pousado sobre ela. Desta vez, não era Jake. Era uma garota, alguém que Sarah nunca tinha visto antes. Não fazia parte do grupo de Jake, mas havia algo no modo como a observava que parecia diferente. O olhar da menina era suave, até simpático. Sarah desviou rapidamente o rosto, sem querer reconhecer a atenção, mas a sensação permaneceu. Por que ela a olhava assim? Será que também sentia pena? O sinal tocou e a aula começou, mas Sarah não conseguia se concentrar. O pensamento sobre aquele olhar a incomodava, e ela se pegava olhando de volta só mais uma vez. Desta vez, Sarah encontrou o olhar da garota, e não era piedade. Era algo completamente diferente. Era curiosidade. A aula prosseguiu, mas a mente de Sarah vagava. Sentia as paredes se fechando ao seu redor. O que aconteceria naquele dia? Jake seria pior? O bullying ficaria mais difícil de ignorar? E se ficasse, por quanto tempo ela conseguiria fingir que não se importava? Na hora do almoço, sentou-se sozinha na cafeteria, como de costume. Já se acostumara com a solidão. Não queria lidar com os sussurros, os olhares ou as provocações que vinham ao se sentar perto dos outros alunos. Mas enquanto estava ali, seus pensamentos foram interrompidos por passos se aproximando. Sarah ergueu os olhos, assustada, e viu a garota da aula de história parada ao lado de sua mesa. A menina segurava sua bandeja de comida, hesitando por um instante antes de falar. "Posso sentar aqui?" perguntou, a voz suave, mas confiante. Sarah piscou, confusa. Esperava o de sempre. Ninguém notá-la ou as pessoas se afastarem dela. Mas aquilo era algo totalmente diferente. Aquela garota não era como as outras. "Claro", disse Sarah, sem saber o que mais responder. Moveu a mochila no assento ao lado para abrir espaço. A menina sorriu e se sentou,
pousando a bandeja na mesa. Nenhuma das duas disse nada de imediato, mas havia um entendimento silencioso entre elas, uma conexão inexplicável. Finalmente a garota falou. Sou a Emma. Percebi que você tem recebido muita atenção ultimamente. Quis saber se você está bem. Sarah sentiu um nó na garganta. Não estava acostumada a que alguém se importasse com ela. Não desse jeito. Normalmente era o oposto. Pessoas a evitando, rindo pelas costas ou fingindo que ela não existia. Mas Emma não fez isso. Estava ali, ao lado dela, oferecendo uma gentileza que Sarah não esperava. Estou bem, murmurou Sarah, a voz quase um sussurro. Só estou tentando chegar ao fim do dia. Emma assentiu, o rosto se suavizando. Entendo. As pessoas podem ser realmente cruéis às vezes, mas você não precisa passar por isso sozinha. O coração de Sarah deu um salto. O que ela estava dizendo? Aquela garota estava mesmo oferecendo apoio? Depois de tudo o que vivera, de toda a dor e isolamento, alguém estava estendendo a mão. Obrigada, disse Sarah, a voz trêmula, mas sincera. Pareceu estranho dizer aquelas palavras, mas elas simplesmente saíram. Você não precisa se sentar comigo, sabe? Não quero te deixar desconfortável. Emma sorriu, um sorriso quente, genuíno, que fez o peito de Sarah se encher. Não me deixa desconfortável. Eu quero me sentar com você. Você não é uma aberração, Sarah. Eu vejo você. E acho que é mais forte do que a maioria imagina. As palavras pairaram entre elas, e Sarah prendeu a respiração. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a via como ela realmente era. Não como uma garota doente, mas como uma pessoa com força, com dignidade. Nesse momento, as portas da cantina se abriram com força e Jake e seus amigos entraram, rindo alto enquanto iam para o lugar de sempre. Sarah ficou tensa, os nervos voltando com força, tentando se manter calma. Sentia os olhares deles se voltarem em sua direção e o coração afundou. E se a vissem sentada com Emma? O que fariam? Mas, para sua surpresa, Jake não parecia se importar. Estava ocupado conversando e rindo com os amigos, completamente alheio à presença dela. Suas zombarias e provocações habituais não vieram. Pela primeira vez, ele não parecia interessado em transformá-la no alvo de suas piadas. Sarah olhou de volta para Emma, que nem sequer se mexera quando Jake entrou. Emma ainda sorria para ela, como se o resto do mundo simplesmente não importasse. E pela primeira vez desde aquele dia cruel, Sarah sentiu uma centelha de algo que não experimentava havia semanas. Esperança. Talvez nem tudo fosse tão ruim assim. Talvez, só talvez, ainda existissem pessoas que se importassem, que não tivessem medo de ficar ao lado dela quando as coisas ficassem difíceis. Talvez houvesse força nos números. Afinal, ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Não mais. Conforme o dia passava, Sarah sentia algo mudar dentro de si. A pressão que se acumulava em seu peito, a sensação esmagadora de solidão e medo, começou a aliviar. Ela ainda não sabia como lidar com Jake e os outros, mas a presença de Emma lhe dava um pequeno fio de esperança. A esperança de que talvez pudesse sobreviver a tudo aquilo, de que talvez conseguisse se erguer acima da dor. E ao voltar para casa naquela tarde, Sarah não se sentia mais tão sozinha quanto antes. Não sabia o que o amanhã traria, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia enfrentá-lo. Os dias seguintes pareceram diferentes. Não era apenas a presença de Emma no almoço ou as pequenas conversas que compartilhavam entre as aulas. Embora esses momentos fossem um ponto de luz na vida cada vez mais complicada de Sarah. Não. Algo maior estava mudando dentro dela. Algo mais profundo do que a gentileza superficial que recebera de Emma. Era a percepção de que não precisava aceitar o que estava acontecendo ao seu redor. O bullying, o isolamento, a constante sensação de ser observada e julgada. Aquilo não era uma sentença de vida. Era apenas um capítulo, e não precisava defini-la.
Naquela manhã, enquanto caminhava para na escola, Sara percebeu-se andando um pouco mais ereta. Não estava exatamente empolgada para encarar o dia, mas havia uma fagulha de determinação dentro dela. Emma havia se tornado um símbolo de algo que Sara nem sabia que precisava. Alguém que a via não como uma garota lutando contra o câncer, mas como uma pessoa capaz de se manter firme, de resistir à dor e à crueldade. E essa percepção, por menor que fosse, lhe deu força. Quando chegou à escola, porém, o mundo parecia não notar seu novo senso de propósito. Os corredores estavam tão caóticos quanto sempre, cheios de alunos correndo entre as aulas. E os olhares que ela já aprendera a suportar ainda estavam lá, pairando como sombras. Mas naquele dia, Sara não deixou que a afetassem. Manteve a cabeça erguida, os olhos à frente, focada no caminho diante de si. Na primeira aula, História, sentou-se em seu lugar habitual, o mesmo onde se refugiava nas últimas semanas. Sentia os olhares dos colegas sobre si, mas os ignorou. Seu foco estava na lição, em tentar se manter ocupada, em não permitir que os sussurros e olhares a desestabilizassem. Mas então, algo aconteceu. Jake, o líder dos agressores, entrou na sala, com seu andar confiante de sempre. Olhou ao redor, e por um breve instante, seus olhos encontraram os de Sara antes de desviar rapidamente. A princípio, ela achou que ele nem a tivesse notado. Mas quando a aula começou, percebeu que ele se sentara apenas 2 fileiras à frente. Seus amigos, como sempre, ocuparam os lugares ao redor dele, rindo e cochichando como se nada importasse. Então, por motivos que Sara não conseguia compreender, Jake se virou e olhou diretamente para ela. Não disse nada no início, apenas a encarou. Seu olhar era frio, quase predatório, como se esperasse uma reação. O coração de Sara acelerou. Seria agora? Ele voltaria a provocá-la? Tentaria humilhá-la de novo? Mas, para sua surpresa, Jake fez algo completamente inesperado. Voltou-se para os amigos e, pelo resto da aula, a ignorou. Não houve comentário sarcástico, nem olhar zombeteiro, nada. Ele simplesmente continuou falando e rindo, como se ela nem estivesse ali. A princípio, Sara ficou confusa. Esperava algo mais, algo pior. Mas, conforme o tempo passou, começou a perceber que talvez, só talvez, ele estivesse recuando. Talvez sua coragem o tivesse feito pensar 2 vezes. Ou talvez ele simplesmente tivesse perdido o interesse na briga. Seja como for, Sara sentiu um estranho alívio. Pela primeira vez em semanas, não precisava ficar em alerta constante, esperando o próximo ataque. Na hora do almoço, encontrou-se com Emma na cafeteria, como haviam combinado. Quando se sentaram, Emma sorriu. O calor habitual em contraste com o ambiente frio e hostil ao redor. Sara não conseguiu evitar retribuir o sorriso, sentindo a tensão nos ombros se dissipar. Ei, disse Emma, inclinando-se um pouco, os olhos brilhando de curiosidade. Você está bem? Está diferente hoje. Não sei se é só impressão minha, mas parece... Não sei. Mais forte? Sara piscou, um pouco surpresa com a observação. Será que realmente tinha mudado tanto em poucos dias? Mas ao pensar bem, percebeu que Emma estava certa. Não era apenas o que sentia por dentro. Algo estava aparecendo também por fora. Talvez fosse o jeito de se portar. Talvez fosse o modo como mantinha a cabeça erguida. Seja o que fosse, Sara sentia que finalmente havia assumido o controle da própria vida, mesmo que apenas um pouco. Não sei, disse ela dando de ombros. Acho que estou cansada de me sentir como se não importasse. Tenho pensado muito no que você disse sobre não estar sozinha nisso, e acho que estou começando a acreditar. O rosto de Emma suavizou, e ela pousou a mão sobre a de Sara. Você importa, Sara. Mais do que imagina. E não precisa enfrentar nada disso sozinha. Você me tem. Por um instante, Sara não soube o que dizer. A gentileza na voz de Emma, o apoio inabalável, era algo que ela nunca esperara.
Era como um fio de esperança lançando-lhe uma tábua de salvação. Sempre acreditara que a força vinha de lutar sozinha, de suportar a dor por conta própria. Mas Emma estava mostrando que, às vezes, a verdadeira força vinha de permitir que outros se aproximassem, de se apoiar em alguém que se importava. O resto do dia passou sem incidentes. Sarah ainda sentia os olhares dos colegas sobre ela, mas dessa vez não pareciam tão pesados. Continuava sendo a garota com câncer, a garota que fora zombada e humilhada. Mas já não era apenas isso. Era algo mais. Era alguém capaz de se erguer, de olhar o mundo e dizer: "Você não vai me quebrar." Mas, justo quando achava que tinha finalmente encontrado um pouco de paz, o dia tomou um rumo inesperado. Enquanto caminhava para a última aula, foi subitamente interrompida por uma voz. "Ei!" Aberração! Era Jake outra vez. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Os amigos estavam com ele, formando uma barreira à sua frente. O coração de Sarah afundou, mas ela manteve a postura. Já enfrentara coisa pior. Podia lidar com aquilo. "O que você quer, Jake?" perguntou, a voz firme, embora o pulso disparasse. Jake sorriu. Um sorriso frio e vazio, que fez um arrepio percorrer a espinha de Sarah. "Só queria te lembrar do seu lugar. Você não é uma de nós. Nunca será. E sempre vai ser a garota que está morrendo." Sarah sentiu um lampejo de medo, mas logo o sufocou. Já enfrentara seus demônios, e não recuaria agora. Respirou fundo e olhou Jake diretamente nos olhos. "Você está certo sobre uma coisa", disse ela, a voz mais baixa, mas cheia de convicção. "Eu não sou como vocês, mas também não estou morrendo, Jake. Estou vivendo. E vou continuar vivendo. Não importa o que você diga." O sorriso de Jake vacilou por um instante. Havia algo na voz de Sarah, algo na maneira como permanecia firme, que o fez hesitar. Por um breve momento, ele pareceu inseguro, como se as palavras dela tivessem tocado algo dentro dele. Mas antes que pudesse responder, o sinal tocou, marcando o fim do dia. Sarah contornou o grupo, o coração acelerado, e seguiu em frente, sentindo algo novo borbulhar dentro dela, algo poderoso, algo que a fazia perceber que estava no comando do próprio destino. Ao voltar para casa, não conseguiu conter um sorriso. Já não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. E ninguém poderia tirar isso dela. Na manhã seguinte, Sarah acordou com uma sensação diferente. Não era o peso habitual que a sufocava antes da escola. Em vez disso, havia uma determinação silenciosa em seu peito, como se tivesse cruzado um limite invisível e agora estivesse do outro lado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha controle sobre alguma coisa, mesmo que fosse apenas sobre a forma como escolhia reagir ao mundo ao seu redor. Ao atravessar os portões da escola, podia sentir o peso das últimas semanas tentando recair sobre ela. Mas não era tão sufocante agora. Ela havia enfrentado Jake e o grupo dele, e saíra com a dignidade intacta. Esse pensamento lhe deu força. Já não era apenas uma garota com câncer, era Sarah, e não deixaria mais ninguém defini-la. Os corredores da Ridgeville High se estendiam diante dela como um vasto campo de possibilidades. Ainda sentia alguns olhares, ouvia um ou outro sussurro, mas já não a incomodavam tanto. Não era mais invisível. Tinha presença agora, e essa presença era só dela. Na primeira aula, sentou-se novamente no fundo, mas desta vez, não por medo. Estava apenas observando, absorvendo tudo. Jake mal a havia notado nos últimos dias, e Sarah se perguntava o que teria causado a mudança. Não se importava em descobrir. Não estava em busca de uma briga. Só queria viver seus dias com a maior paz possível. Emma acenou para ela do fundo da sala, e Sarah retribuiu o sorriso. Havia algo na confiança silenciosa de Emma que havia contagiado Sarah. Ela não sentia mais o mesmo tipo de isolamento que a havia atormentado antes. Não estava sozinha nisso. Agora tinha alguém ao seu lado, e isso fazia toda a diferença.
Quando chegou a hora do almoço, Sarah encontrou Emma na cafeteria e elas se sentaram juntas como de costume. Tornara-se uma rotina, algo confortável e seguro. Mas naquele dia, Emma parecia diferente. Havia uma energia nela, algo que Sarah não conseguia identificar. "O que foi?" perguntou Sarah, levantando uma sobrancelha. Emma hesitou, olhando rapidamente para o grupo de amigos de Jake sentado nas proximidades. Sarah seguiu seu olhar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Emma voltou-se para ela com um olhar determinado. "Acho que é hora", disse Emma baixinho. "Hora de quê?" perguntou Sarah, curiosa. "De parar de se esconder?" respondeu Emma com a voz calma, mas resoluta. "De parar de deixar que ele..." Ela assentiu em direção a Jake. "E os outros saiam impunes. Deixamos que eles te intimidassem por tempo demais. É hora de enfrentá-los. Não apenas por você, mas por todos que eles machucaram." O coração de Sarah disparou. Ela já havia pensado em enfrentar Jake antes, mas nunca considerara fazer isso de uma forma que chamasse atenção. Uma coisa era reagir quando ele estava diretamente à sua frente. Outra, muito diferente, era confrontá-lo diante de toda a escola. Será que realmente conseguiria fazer isso? "Não sei", disse Sarah, hesitando. "Não acho que estou pronta para fazer uma cena. Só pioraria as coisas." Emma inclinou-se mais perto, os olhos fixos nos de Sarah com intensidade inabalável. "Quanto mais você deixar que eles façam isso, pior fica. Você não pode continuar se escondendo deles para sempre. E você não está sozinha. Estou aqui com você. Todos nós estamos." Sarah olhou ao redor da cafeteria, os olhos pousando nos outros estudantes. Alguns haviam sido gentis, outros mantinham distância, mas nenhum havia intervindo quando Jake e seus amigos a pressionavam ao limite. Era fácil para eles apenas assistir, rir ou ignorar. Mas Emma estava certa. Se ela não se defendesse agora, sempre seria o alvo. E talvez, só talvez, essa fosse sua chance de mudar tudo. "Eu vou fazer isso", disse Sarah, a voz firme, mas o coração acelerado. "Mas preciso da sua ajuda. Não consigo sozinha." Emma sorriu com a expressão suavizada. "Você não está sozinha, Sarah. Nunca esteve." O resto do dia passou num borrão. Sarah não conseguia parar de pensar no que Emma dissera. Ela iria confrontar Jake, e faria isso diante de todos. A ideia a aterrorizava, mas havia uma centelha de algo mais crescendo dentro dela. Um fogo que não estava ali antes. Era o fogo de alguém que já tinha tido o suficiente. Depois da escola, Sarah encontrou Emma do lado de fora do prédio, e as duas caminharam juntas até o campo de futebol. Não estavam sozinhas. Havia alguns outros estudantes por ali, alguns perto das arquibancadas, outros jogando uma partida improvisada de futebol. Mas foi só ao chegarem ao centro do campo que o coração de Sarah voltou a disparar. "É agora." "Tem certeza disso?" perguntou Sarah, a voz baixa. Emma pousou a mão em seu ombro, os olhos fixos e firmes. "Nós conseguimos." As duas se aproximaram do grupo de estudantes na beira do campo. Jake e seus amigos estavam ali, rindo como de costume. O estômago de Sarah revirou ao se aproximar, mas ela não recuou. Já havia tomado sua decisão. "Jake!" chamou ela, a voz clara e forte. Jake se virou, surpreso com a atenção repentina. O grupo de amigos ficou em silêncio enquanto Sarah e Emma ficavam lado a lado. Emma também se manteve firme, os olhos fixos em Jake, com uma tranquila determinação. "O que você quer, aberração?" Jake zombou, dando um passo à frente. Sarah respirou fundo, reunindo toda a coragem que podia. Este era seu momento, o momento de assumir o controle de sua própria vida e mostrar a Jake que não seria mais intimidada. "Quero que me deixe em paz", disse Sarah, a voz firme. "Quero que pare de se esconder atrás dos seus amigos e das suas piadas estúpidas. E quero que pare de tratar as pessoas como se fossem inferiores só porque você se acha melhor."
O sorriso de Jake vacilou por um instante. Sarah pensou que ele poderia recuar, mas ele não recuou. Em vez disso, olhou para ela com uma mistura de confusão e descrença. Por que eu deveria te ouvir? Perguntou em tom de zombaria. Porque eu cansei de ter medo de você, respondeu Sarah. Você não me assusta mais. Eu não sou apenas a garota com câncer. Eu sou Sarah e mereço o mesmo respeito que qualquer outra pessoa. As palavras pairaram no ar e Sarah pôde sentir a tensão entre eles crepitar. Jake ficou parado por um momento, como se processasse o que ela acabara de dizer. O grupo de amigos permaneceu em silêncio, os olhos alternando entre Sarah e Jake. Ninguém ousava falar. Finalmente, Jake desviou o olhar, os ombros caídos. Tanto faz, murmurou, virando-se e saindo. Seus amigos o seguiram, lançando alguns olhares por cima do ombro antes de desaparecerem à distância. Sarah permaneceu ali, o coração acelerado, uma mistura de alívio e incredulidade tomando conta dela. Aconteceu. Ela conseguiu. E pela primeira vez em semanas, não sentia que carregava um alvo nas costas. Não era mais invisível. Ela era Sarah. Emma deu um passo à frente, com um sorriso orgulhoso no rosto. Viu? Eu disse que você conseguiria. Sarah soltou um suspiro que nem percebeu estar segurando. Não acredito que funcionou. Funcionou porque você acreditou em si mesma, disse Emma. Você sempre teve o poder, só precisava se dar conta disso. Enquanto as duas caminhavam para fora do campo, Sarah se sentiu mais leve. O peso que pressionava seu peito por tanto tempo parecia ter sido aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Já não era a garota que tinha medo. Ela era a garota que reagira. E estava apenas começando. Na manhã seguinte, os pés de Sarah mal tocavam o chão ao atravessar os portões da escola. O coração estava mais leve do que há semanas, e ela não conseguia evitar o sorriso que surgia nos cantos da boca. Ontem, ela havia assumido o controle de sua vida de uma maneira que nunca imaginara. Havia enfrentado Jake, enfrentado todos eles, e aquilo fora poderoso. O medo que a aprisionava havia perdido força, e a cada passo que dava, sentia-se mais ela mesma novamente. Já não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. Os corredores da Ridgeville High já não pareciam um labirinto de julgamentos e ridículo. Pareciam um lugar por onde podia caminhar sem olhar por sobre o ombro. Sarah ainda notava as escadas, os sussurros ocasionais, mas eles já não doíam como antes. As pessoas começavam a vê-la de forma diferente, e ela podia sentir isso na maneira como olhavam para ela. Não com piedade, nem com desdém, mas com algo novo. Respeito. Sua primeira aula naquele dia era inglês, e ao entrar, percebeu a mudança quase imediatamente. Não eram apenas os sussurros quietos que a recebiam. Havia algo mais no ar. Era como se seu momento de desafio tivesse reverberado pela escola, e os estudantes começassem a perceber que ela não iria simplesmente ficar sentada, permitindo que a tratassem como uma excluída. Jake estava ausente naquele dia. Sarah não sabia por quê. Não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o mundo finalmente a deixava respirar. Não precisava olhar por sobre o ombro, nem se perguntar quando viria a próxima palavra cruel. Estava acabado. Pelo menos, por enquanto. No almoço, Emma se juntou a ela como de costume. Sarah percebeu que Emma estava mais quieta naquele dia, e ao olhar para a amiga, viu um lampejo de incerteza em seus olhos. Está tudo bem? Perguntou preocupada. Emma hesitou antes de responder. Acho que sim, mas não sei. Ainda estou esperando o outro pé cair. Sabe, parece que esperávamos por este momento, e agora que chegou, estou apenas nervosa. Nervosa com o quê? Emma suspirou, empurrando a bandeja de lado. Não sei. Acho que, de algum modo, sinto que foi fácil demais. Que talvez Jake vá voltar ainda mais forte. Você sabe que ele não é do tipo que simplesmente deixa passar, né?
Sarah assentiu, entendendo exatamente o que Emma quis dizer. Ela sabia que Jake era o tipo de pessoa que não aceitaria um desafio de forma passiva. Ele ainda não tinha terminado, mas por algum motivo, Sarah não estava tão assustada como antes. Talvez fosse porque sabia que já havia vencido, à sua maneira. Talvez fosse porque percebeu que não importava o que Jake fizesse, isso não mudaria quem ela era. Ela não era mais um alvo. Ela era Sarah e tinha a força para se defender. Entendo, disse Sarah, dando a Emma um sorriso reconfortante. Mas não importa o que aconteça a seguir. Já mudamos as coisas. Já estabelecemos o tom. Não estamos mais apenas esperando que ele nos faça sentir pequenas. Já enfrentamos ele, e isso é uma vitória. Aconteça o que acontecer. Emma sorriu para ela, mas ainda havia um traço de dúvida em sua expressão. Sarah percebeu que a amiga não estava totalmente convencida, mas também sabia que Emma era mais forte do que imaginava, e ambas eram. O resto da tarde passou sem incidentes. Sarah sentia uma estranha mistura de orgulho e inquietação. Embora tivesse enfrentado Jake na frente de todos, ainda havia uma pergunta persistente em sua mente. Seria suficiente? Estaria realmente segura? Ou seria apenas a calmaria antes da tempestade? Enquanto caminhava para casa naquela tarde, seus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar atrás dela. Era uma voz que estivera ausente por alguns dias, e um arrepio percorreu sua espinha. Sarah! Ela congelou. Era Jake. Ele estava a poucos metros de distância, a postura tensa, o rosto impenetrável. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O pulso de Sarah acelerou, mas ela não se virou. Não queria dar a satisfação de ele ver seu medo. Jake, disse a voz firme, embora o estômago estivesse embrulhado. O que você quer? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para ela com uma intensidade que a deixou inquieta. Por um momento, pareceu ponderar algo, como se estivesse decidindo se deveria falar ou não. Finalmente, deu um passo mais perto. Você está diferente, disse ele, a voz baixa. Tenho te observado, Sarah. Tenho visto como você mudou. E sabe de uma coisa? É meio impressionante. O coração de Sarah pulou uma batida. Ela não tinha certeza se ouvira direito. Jake, o mesmo garoto que a atormentara por semanas, agora estava diante dela, admitindo que estava impressionado. Não faz sentido por quê? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Por que está dizendo isso agora, depois de tudo que fez? Jake deu de ombros, os olhos semicerrados. Não sei. Acho que não esperava que você realmente se defendesse. Pensei que continuaria se escondendo, mas não fez. Veio contra mim e veio com força. Sarah sentiu uma faísca de raiva surgir dentro de si. Aquilo não era um pedido de desculpas, nem mesmo um reconhecimento do quanto ele a havia machucado. Era apenas Jake tentando se salvar, tentando recuperar a própria imagem da única forma que sabia. Não estou interessada nas suas desculpas, Jake, disse Sarah com a voz firme. Não preciso que me respeite agora. Você deveria ter feito isso desde o começo. Deveria ter me visto pelo que eu sou, em vez de tentar me destruir. A expressão de Jake vacilou por um momento, mas rapidamente ele recuperou a compostura. Bem, eu não fiz, e agora sei. Mas não pense que isso significa que somos amigos ou qualquer coisa assim. Não sou assim. Os olhos de Sarah se estreitaram. Não preciso da sua amizade. Nunca precisei. Mas se você tentar vir contra mim assim de novo, Jake, vai se arrepender. Não importa quem você seja, não vou mais deixar você me empurrar. Por um momento, houve silêncio entre eles. O ar parecia pesado de tensão. Mas Sarah não recuou. Não vacilou. Estava pronta para o que viesse a seguir. E sabia que lidaria com isso como lidara com tudo o mais. Finalmente, Jake quebrou o silêncio. A voz um pouco mais suave que antes. Tá bom, murmurou virando-se para ir embora. Tanto faz. Só não fique no meu caminho.
Enquanto Sarah o observava se afastar, uma sensação estranha a invadiu. Não era exatamente vitória, mas era algo próximo. Era a sensação de finalmente recuperar seu poder, de saber que, não importava o que Jake tentasse, ela nunca mais seria aquela garota assustada e silenciosa. Ela era Sarah, e ninguém poderia tirar isso dela. Os dias após o encontro inesperado com Jake pareceram diferentes. Não era apenas a ausência de suas provocações ou dos sussurros cruéis que a atormentavam diariamente. Não, algo havia mudado no próprio ar ao redor dela. Como se toda a escola tivesse tomado um fôlego coletivo, aguardando algo acontecer. Sarah também sentia isso. Não sabia exatamente o que era, mas havia uma mudança, uma quietude que a fazia sentir-se poderosa e, ao mesmo tempo, incerta. Apesar de tudo o que havia acontecido, ela não conseguia se livrar da sensação de que isso não havia terminado. Jake poderia ter recuado por hora, mas não era do tipo que ficava quieto por muito tempo. Ela sabia disso, mas desta vez sentia calma. Havia uma firmeza dentro dela que antes não existia. Ela o havia enfrentado. Ela havia se defendido. E pela primeira vez, ela sentiu que realmente era vista. Não apenas como a garota com câncer, não apenas como um alvo, mas como Sarah. Naquela tarde, enquanto caminhava para a escola, a tensão no ar era palpável. O burburinho habitual dos estudantes e as conversas estavam mais silenciosos que o normal. E Sarah podia sentir isso até nos ossos. Hoje, algo iria acontecer. Ela não sabia exatamente o que, mas sentia o momento se formando. Seguiu para sua primeira aula, sem se preocupar em olhar para os colegas que normalmente a encaravam. Em vez disso, caminhou com propósito, os ombros eretos, o coração firme. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do que os outros poderiam pensar. Não tinha medo de ser notada pelos motivos errados. Ela era Sarah, e isso bastava. Quando o sinal tocou, sentou-se em sua carteira e concentrou-se na aula, ignorando os olhares sutis de seus colegas. Jake não estava na aula novamente naquele dia, mas Sarah não se importou. Tinha outras coisas em mente, tinha outras batalhas a enfrentar, e o dia continuaria, como sempre. No almoço, sentou-se com Emma como de costume, no mesmo canto da cafeteria. Emma estava quieta, a testa franzida em pensamentos. Sarah percebeu a forma como ela olhava por cima do ombro, como se esperasse que algo acontecesse. "Emma?" perguntou Sarah, notando a inquietação no semblante da amiga. Emma olhou para ela de dentro. "Não sei, Sarah. Sinto que essa coisa com o Jake não acabou. Ele pode não estar aqui hoje, mas não consigo me livrar da sensação de que ele vai voltar atrás de você. É como se ele estivesse observando, esperando o momento certo." Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se recusou a demonstrar. Ela tinha chegado até aqui. Já havia assumido o controle de sua vida de uma forma que nunca imaginara ser possível. A crueldade de Jake a testou, mas não a quebrou. E não quebraria. Ela não podia permitir isso. "Talvez ele venha", disse Sarah, tentando soar confiante. "Mas eu não tenho mais medo dele, Emma. Eu o enfrentei. Eu me defendi. E se ele voltar, eu vou lidar com isso. Não vou deixar que me intimide." Emma assentiu. Mas ainda havia um traço de dúvida em seus olhos. Ela estivera presente durante tudo aquilo. E Sarah sabia que sua amiga estava tão assustada quanto ela. Mas Sarah também sabia que o medo não tinha mais lugar em sua vida. Ela já havia superado a parte mais difícil. Agora, tudo o que precisava fazer era continuar avançando. O resto do dia passou sem incidentes, mas o peso da incerteza pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Ao sair da escola, Sarah sentiu uma estranha tensão no peito. Não era medo, era outra coisa. Era a sensação de que algo estava prestes a mudar novamente. Não sabia quando ou como, mas sabia que não poderia permanecer nesse limbo para sempre. Naquela noite, enquanto terminava a lição de casa,
recebeu uma mensagem de Emma. Encontre-me no parque. Dizia: preciso falar com você. O coração de Sarah disparou. Ela não fazia ideia do que se tratava, mas confiava em Emma e sabia que precisava ir. Pegou rapidamente sua jaqueta e saiu de casa, a mente acelerada. O que Emma poderia querer discutir? Seria sobre Jake? Quando chegou ao parque, encontrou Emma sentada em um banco, olhando para o horizonte. A postura estava tensa, as mãos cerradas no colo. Assim que Sarah se aproximou, Emma virou-se para ela com a expressão séria. Sarah, eu não sei como dizer isso, começou Emma, a voz tensa. Mas o Jake, ele tem conversado com alguns outros alunos. Eu o ouvi hoje, e ele está planejando algo. Sarah sentiu um nó gelado se formar em seu estômago. O que quer dizer com algo? Emma respirou fundo. Ele está tentando conquistar pessoas para o lado dele. Está planejando tornar sua vida miserável novamente. Ele anda dizendo às pessoas que você está inventando as coisas, que só está se fazendo de vítima. Ele está tentando fazer com que os outros se voltem contra você. Sarah fechou os punhos ao lado do corpo. A raiva borbulhou dentro dela. Mas não era o tipo de raiva que costumava sentir. Era diferente. Era uma raiva nascida da força, de já ter enfrentado o pior e saber que tinha poder para reagir novamente. Deixa ele tentar, disse Sarah baixinho. Não tem mais nenhum poder sobre mim. Não vou deixar que ele tire isso de mim. Emma olhou para ela, os olhos arregalados. Mas Sarah... Não, Sarah, interrompeu ela, com a voz firme. Eu já o enfrentei. E se ele quiser continuar tentando, que tente. Mas eu não vou recuar. Não vou mais ter medo dele. Pela primeira vez em muito tempo, Emma pareceu acreditar nela. Sorriu. Embora fosse um sorriso pequeno, incerto. Você está certa, disse. Você consegue. No dia seguinte, na escola, as coisas estavam diferentes. A tensão ainda existia, mas não estava mais focada em Sarah. As pessoas sussurravam. Sim, mas não sobre ela. Era como se uma mudança tivesse ocorrido, e agora, os sussurros se dirigiam a Jake. Não era apenas zombaria, era questionamento. O bullying não acabou completamente. Ainda havia alguns comentários maldosos, algumas risadas silenciosas pelas costas, mas não machucavam como antes. Sarah já havia vencido. Já havia se defendido, e não importava o que Jake ou qualquer outro tentasse fazer, isso não poderia ser tirado dela. Enquanto caminhava pelos corredores, ela não se sentia mais o alvo. Sentia-se uma força a ser respeitada. Ela era Sarah e nada poderia derrubá-la. Quando o sinal final tocou, marcando o fim do dia escolar, Sarah não correu para a saída como de costume. Saiu do prédio lentamente, absorvendo os sons e imagens ao redor. Não precisava escapar, não precisava se esconder. Aquela era a sua vida, e ela ia vivê-la nos seus próprios termos. E ao dar o primeiro passo sob a luz do sol, Sarah sentiu algo dentro de si que não sentia há muito tempo. Paz.